dificuldades enfrentadas, a gente volta e meia busca virar um pouco a chave aqui também, falar um pouco mais do segmento cultural, falar de música, falar de literatura, falar de coisas que também nos ajudam a esquecer por alguns momentos, né? Esse momento tão complicado que a gente vive. Algumas das melhores e mais premiadas biografias de personalidades brasileiras estão no currículo do autor cearense João Lira Cavalcante Neto, também jornalista e doutorando em História pela Universidade de Porto, em Portugal. As histórias de vida de José de Alencar, Padre Cícero e Getúlio Vargas lhe renderam alguns dos principais prêmios nacionais de literatura, como o Prêmio Jabuti. Atualmente, Lira Neto está desenvolvendo mais uma instigante biografia. Desta vez não é a biografia de um personagem, mas de um povo, os judeus safardistas, expulsos da Península Ibérica entre os séculos de 15 e 18. O autor deu uma pausa em sua rotina de estudos e escrita para falar sobre a nova obra que poderá ser lançada ainda esse ano, que deve ser lançado, está sendo lançado agora, né, pela Companhia das Letras. Lira Neto, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente, e é instigante, viu? Instigante essa obra, eu li aqui um resumozinho, muito instigante. Quais são, que são os judeus? Eu queria começar até pela denominação, né? Os judeus sefardistas que lhe inspiraram a escrever um livro. O que são de fato, qual povo é esse? Muito bom tê-lo aqui conosco, um ótimo dia. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os amigos da Bahia, essa terra que eu adoro, onde eu já morei, de saudades da Bahia, para onde eu vá eu levo a Bahia comigo. Fernando, de fato este livro, ele trata de uma saga, vamos dizer assim, não não é uma biografia no sentido mais estrito, mas é uma biografia coletiva, né? Ela trata dos judeus sefarditas ou sefaraditas, como a depender da grafia, ou sefaradim, como também querem alguns. Na verdade, esse nome vem de Sefarad. Sefarad era o nome que na Bíblia era referido à Península Ibérica, né? Então, os judeus que são provenientes da Península Ibérica, são chamados judeus sefarditas, né? E esses sefarditas foram perseguidos pela Inquisição durante um bom período de suas vidas, muitos foram presos, torturados. Um dos personagens, né, que eu dou início ao livro é um desses judeus que foi preso, torturado, julgado e condenado pelo Santo Ofício. E para escapar dessas perseguições, a mulher também foi presa, acabou sendo submetida a torturas psicológicas, ele a torturas físicas, ela enlouqueceu e ele, como último recurso, fugiu de Portugal, né, e foi para a Holanda. Da Holanda, ele, assim como outros judeus ibéricos, se passaram ao Brasil, ao Pernambuco, aí a Bahia também, quando da ocupação holandesa nas capitanias do açúcar, né, e Portugal retoma essas capitanias, muitos retornam para a Europa e muitos vão dar em Nova Amsterdã, que era o nome da hoje Nova York. Então o livro conta todas essas histórias entrelaçadas de todos esses personagens, né, alguns anônimos, a maioria anônimos, que foram esquecidas pela história e que o livro busca recuperar de alguma maneira. É por isso que o livro se chama Arrancados da Terra, que é uma citação do profeta Amós, né, que dizia que haveria de chegar o dia em que essas pessoas não seriam mais arrancadas da própria terra, né? Então é um livro que com esse título, Arrancados da Terra, e tem um subtítulo longo que dá um pouco, quase como um trailer, vamos dizer assim, do livro, que é Perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica, refugiaram-se na Holanda, ocuparam o Brasil e fizeram Nova York. Aí já tem um resumão, assim, vamos dizer assim, do que trata a obra. Bom, é um mareado de informações muito grande, né? O que é que te fez se interessar por eles em si, a ponto de escrever sobre? Olha, Fernando, o Brasil holandês, o chamado Brasil holandês, esse período da história brasileira, sempre me despertou muito fascínio.
né, com todas as contradições internas a elas, e eu comecei a pesquisar sobre isso há muito tempo, né, e fui adiando esse projeto, fui fazendo outros livros, mas durante esse tempo todo eu acabei por descobrir a minha própria ancestralidade como cristão novo, né, que era o nome com que os judeus que eram forçados ao batismo na Igreja Católica, lá na Idade Moderna e na Idade Média, recebiam, né, como cristãos novos, ou seja, eram judeus que se tornaram cristãos. E muitos deles, mesmo sendo cristãos novos, praticavam o judaísmo em segredo, eram cripto-judeus, como dizia a Inquisição, e por isso eles eram perseguidos, e havia toda essa perseguição, e se fosse comprovado, né, que ele era culpado de judaizar em segredo, ele era morto na fogueira, né, queimado vivo. E eu acabei descobrindo que os liras, né, vêm de um tronco desses cristãos novos que buscaram refúgio a partir da Ilha da Madeira e depois chegando do Brasil, no Nordeste brasileiro, e se espalhando pelos sertões cearenses na sequência. Então, assim, primeiro, isso foi bastante significativo para mim, e depois porque considero esse tema, sabe, Fernando, atualíssimo, né? Não é uma história só que ficou para trás e que morreu lá no século XVII, né? É uma história que fala de povos em fuga. Então é por isso que o livro é dedicado a todos os refugiados, a todos os retirantes, né, a todos os proscritos, e hoje, né, nessa época em que nós vivemos, né, onde a intolerância, o preconceito, a construção dos discursos de ódio, tudo isso se afirma de uma forma avassaladora. O livro, infelizmente, ganhou esta atualidade, ganha esta atualidade incômoda, e eu acho que a história nos dando aí um puxão de orelhas e dizendo, né, que ainda não aprendemos lições tão antigas, com séculos tão distantes, nós ainda estamos a fazer da intolerância e do preconceito e do ódio ainda um valor de não compreensão do outro, da diferença, das minorias, daquele que simplesmente pelo fato de não ser igual a mim passa a ser considerado uma ameaça, né? Então é isso que eu acho que é o grande tema desse livro, né? Uma luta permanente contra a intolerância, contra o preconceito e contra os discursos de ódio. Pois é uma pena muito grande que no século XXI, né, a gente ainda tenha uma situação como essa. Bom, você falou aí do Brasil holandês, né, e da presença deles nesse Brasil holandês, na parte do Brasil colonizada pela Holanda. Eu queria que você falasse um pouquinho da influência deles na cultura de fato, né? Isso é possível notar até hoje? Sim. Quando eles partem de Portugal, quando eles fogem de Portugal em busca de vários refúgios, eles escolhem entre tantos pontos de destino a Holanda, porque naquele momento a Holanda era a principal economia do mundo, ela atraía assim comerciantes, artistas, filósofos de todas as partes do mundo, era uma economia bastante forte, bastante significativa, e quando os holandeses, através da Companhia das Índias Ocidentais, promove, que era uma companhia que era um misto de empresa comercial e máquina de guerra, que ela ocupa o Nordeste brasileiro, tentou inclusive inicialmente na Bahia e depois foi logo derrotada, os portugueses reconquistaram Salvador, mas eles se instalaram de forma mais permanente ali em Pernambuco, em Recife, e se espraiaram ali para outras capitanias mais ao norte, como a Paraíba, o Ceará, o Rio Grande do Norte, e eles ali, como os holandeses não tinham Inquisição e tinham uma relativa tolerância com os judeus, eles passaram ali poder professar livremente, de forma aberta, a sua fé, né? E quando os portugueses retomam esses territórios, quando eles são obrigados a partir, muitos não conseguiram, muitos não tinham como pegar um navio e ir embora do Brasil. Então, eles se embrenharam, penetraram nos sertões, tendo que apagar toda a sua exterioridade de judeus, né, porque senão eles estariam novamente sujeitos à perseguição da Inquisição, mas mantiveram alguns usos, alguns costumes, algumas tradições que ficaram diluídas no imaginário da cultura popular nordestina. Então, assim, muita coisa que hoje a gente não sabe de onde é que veio, né, tem raiz nessa herança imemorial dos judeus que viveram no Nordeste brasileiro. Por exemplo, né, até o modo de abater
a galinha com um único golpe no pescoço, e tem uma relação estreita com as leis judaicas, as leis alimentares judaicas. O uso da mortalha, o uso de banhar o corpo do falecido, do defunto, antes de sepultá-lo, uma série de derramar a água do pote, por exemplo, no caso, quando alguém morre lá no sertão, isso é muito presente, muito típico. Hoje já nem se sabe mais por que faz isso, mas eram determinações das leis da Torá, eram determinações da lei judaica. Então isso ficou ali entranhado na nossa cultura, né, na cultura nordestina como um todo, né, por mais que hoje já não haja a lembrança precisa, né, da origem e do significado desses ritos. Bom, eu falava no começo dessa entrevista, na abertura, de outras obras suas também, né? Como biografias do José de Alencar, Padre Cícero, do Getúlio Vargas. De alguma forma, esta obra mais recente agora se relaciona com as outras em alguns momentos desse apanhado histórico que você precisa fazer. Você notou relações entre as obras até que você não esperava? Olha, desta vez eu recuei muito no tempo, né? A maior parte das minhas biografias se passa no século XX, com exceção da do José de Alencar, que se passa ali na segunda metade do século XIX, mas dessa vez eu recuei no tempo, foi até o século XVII, né? E se há alguma possibilidade de estabelecer alguma relação entre todas essas histórias, eu acho que ali no século XVII estão as raízes de muitas das questões que virão a ser debatidas em livros posteriores meus, como a questão da desigualdade social, como a questão, né, das raízes de nosso subdesenvolvimento. Então, assim, naquele instante é que se instaura a tríade, vamos dizer, responsável por boa parte das nossas mazelas, né? Ali na colônia se estabelece um sistema que tem como base econômica fundamental a escravatura, o que colocava milhares de pessoas à margem da sociedade, né? Então a escravatura era um desses fenômenos, a questão da monocultura e predatória da exploração colonial da metrópole, né? Então assim, isso é outra raiz, né, que vai provocar muita desigualdade e o subdesenvolvimento brasileiro, aliado ao latifúndio, que é uma grande praga que até hoje persiste. Então, a escravatura, o latifúndio, né, e a monocultura, as bases do sistema colonial, deixaram de herança, né, um vasto cenário de subdesenvolvimento, de desigualdade, de abismos sociais, que até hoje nós tentamos, de uma ou outra forma, mitigar, né? É bom ter em conta que algumas pessoas, por exemplo, idealizam o sistema colonial holandês, que chegam a dizer que teria sido muito melhor se os holandeses tivessem tomado conta do Brasil, pelo menos da parte do Brasil nordestina, como eles estavam. Isso é absolutamente desprovido de qualquer validade histórica, porque os holandeses também tinham como base daquele sistema colonial a escravatura. Eles diziam, inclusive, textualmente, o próprio Maurício de Nassau, que também é outro personagem muito mitificado, o próprio Maurício de Nassau dizia que pensar um Brasil sem escravidão não fazia sentido, era um escrúpulo sem sentido, é o que ele dizia textualmente. Então, assim, nós percebemos que, ao estudar a história, ela serve, e isso eu fiz em todos os meus outros livros, e talvez isso seja o ponto de contato, serve para a gente desmistificar certas verdades, né, e lançar algumas interrogações, algumas problematizações sobre o passado. E esses mitos de origem em relação, por exemplo, à expulsão dos holandeses, tem uma outra mitologia de que ali teria surgido o senso de nacionalidade, o primeiro grito nacionalista do Brasil, com a expulsão dos holandeses, pela primeira vez índios nem torno dessa origem do sentimento nacionalista é outra coisa que o livro também questiona. Na verdade, esse livro tem várias camadas, Fernando, como você percebe. Ele tem várias histórias entrelaçadas, né, e tem várias possibilidades de leitura, né, e todas essas camadas
né, estão presentes e podem ser alvo de reflexões as mais variadas, né, a partir dessa reconstrução que eu tento fazer em Arrancados da Terra. Bom, é muito instigante, viu? Muito instigante mesmo. Essa obra, inclusive, já está entre os mais lidos do Brasil, né? Salvo engano, a nossa produtora Ana Paula fez uma busca rápida aqui, me parece que o quarto mais vendido no Brasil no momento. Então, eu acredito que para encontrar também é muito fácil, né? Eu queria que você colocasse esses caminhos, né? Está em todas as livrarias, está em livrarias digitais também, como é que é isso? O livro começou a chegar nas livrarias de todo o Brasil na semana passada, né? E na primeira semana ele já entrou ali no destaque da lista dos mais vendidos, o que me deixou realmente muito feliz. E ele pode ser comprado sim em qualquer livraria, nas livrarias físicas. Se por acaso na tua livraria de preferência o livro não tiver, cobra do teu livreiro, pede para que ele mande buscar o livro na editora, e além disso ele está disponível em todas as redes online, né? Todas as livrarias e lojas online, desde as livrarias mais tradicionais, as grandes redes, como também nas lojas de venda de livro online, como Amazon, Submarino, lojas americanas, ou seja, todo lugar que venda livro, o Arrancados da Terra está disponível. Então os leitores daí da Bahia, de Salvador, dessa terra abençoada, né, podem comprar ou na livraria física ou pedindo pela internet, em qualquer um dos sites. Vou deixar o nome do meu site, Fernando, se você me permite, sim, que lá eu tenho mais informações sobre o livro, tem entrevistas que eu dei, vídeos, áudios, podcasts, e tem ali um lugar específico em que eu remeto para todas as lojas e livrarias que vendem o livro. Então é www.liraneto.org. Lá o leitor baiano, o leitor aí de Salvador, soteropolitano, vai encontrar uma série de informações, uma série de entrevistas e também um mapa ali para consultar onde pode adquirir o livro. Bom, eu vou lhe pedir licença para a gente falar de outro assunto também, porque dizem que claro, no quartel que é trabalho, né? E você, colega jornalista, também falando em programa de jornalismo, você está em Porto, em Portugal, sim, né? Eu queria atualizar um pouquinho contigo como é que está a situação da pandemia aí, né? Tanto em relação à questão de número de casos mesmo, do espalhamento do vírus, como em relação à vacina, que é aquilo que a gente está debatendo no mundo inteiro também. Sim. Qual a situação de momento aí, Lira Neto? Fazendo assim um rápido apanhado disto, eu estou aqui no Porto, em Portugal, já há 2 anos, a pandemia tem né? Já completou hoje, inclusive completa 1 ano de que a pandemia se espalhou realmente pelo mundo. E no primeiro momento, Portugal aderiu ao isolamento social de forma muito consciente, e isso fez com que Portugal fosse, durante muito tempo, um dos países do mundo a ter menos casos. No verão, que equivale aí aos meses aqui de julho, agosto, abriu-se um pouco, no Natal se abriu, mas ainda resultado, né? Os casos foram lá para cima, o demonstrou que aquele isolamento social anterior foi o responsável pela manutenção dos casos em números bem baixos. Quando abriu, os casos subiram, quando as pessoas desrespeitaram o isolamento social, foram para a rua, foram para a praia, foram para os restaurantes, fizeram reuniões em família, festas natalinas, os casos estouraram, né? E aí Portugal, há pouco mais de um mês, decretou um novo confinamento, fechou tudo, com todos os problemas que isso decorre, com o fechamento de restaurantes, das escolas, as crianças, inclusive minhas filhas estão em aula online, os restaurantes estão fechados, né? Claro que isso sofre, a economia sofre, mas é a única forma, junto com a vacina, de combater a epidemia. Com um mês, o Portugal deixou de ser o país com maior índice de contaminação na Europa para ser um dos menores índices de contaminação da Europa, o que mostra que o isolamento social funciona sim e é absolutamente necessário, né? Decretou-se o lockdown, né? As autoridades portuguesas pediram a compreensão da população, a população aderiu e os números caíram vertiginosamente. Estava morrendo aí centenas de pessoas por dia, agora morrem um pouco mais de 30, então assim, ainda é muita gente, né? Mas com relação ao que era antes. E mais importante de tudo, Portugal começou a vacinação em massa, né? Então assim,
primeiro escalonando pelos mais velhos, os profissionais de saúde e tudo mais. Então, logicamente, ainda não são números de vacinados suficientes para provocar uma imunização geral, mas é um começo. A vacinação segue. Portugal comprou as vacinas no tempo certo, não ficou minimizando o problema, não achando que era uma gripezinha, e tocou a comprar vacinas, comprar seringas, né, comprar fazer a preparação, e hoje Portugal pode-se dizer que Portugal já se prepara, inclusive agora, hoje, ontem o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, já divulgou o escalonamento do que vai ser aberto, né? Então vão começar a ser abertas as escolas, os restaurantes e assim sucessivamente, porque o confinamento, o lockdown produziu o efeito esperado, né, produziu o efeito que as autoridades sanitárias, que a Organização Mundial de Saúde sempre preconizou. Então Portugal é um exemplo para o Brasil, né? Enquanto no Brasil se abre tudo, não sabe se abre, não sabe se fecha, fica aberta uma coisa, fica fechada outra, as pessoas andam sem máscara, aqui todo mundo de máscara na rua. Então, assim, é uma outra realidade, e o Brasil devia, nesse momento que morrem, né, tantas pessoas, mais de 2.000 pessoas em um único dia no Brasil, o Brasil devia olhar para os exemplos bem-sucedidos, né, de países que fizeram a lição de casa, estão a fazer e estão a sair e resolver o problema de forma, né, consciente, racional e bem planejada. Sem dúvida, é o que a gente espera, né? Aqui a coisa tá complicada, tá difícil de adquirir vacina. Felizmente a gente teve até foi sancionado ontem, né? Anteontem, na verdade, esse projeto de emenda à Constituição que permite que os estados e municípios façam a compra da vacina. Eu acredito que vai ajudar bastante, mas que a gente aprenda com as lições, né, do que tem sido visto também de fora. É isso. Lira Neto, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece imensamente a disponibilidade de falar conosco, de falar sobre a obra. Parabéns pela obra, né? Rapidamente já conquistando aí muito sucesso em vendas. E obrigado também pelo compilado de informações sobre aí, aquela coisa que eu falava, né? Soldado no quartel quer trabalho. E para encerrar, eu queria, como uma última pergunta, de um olhar de fora para dentro, você brasileiro, cearense, morou aqui na Bahia, nordestino, mas há 2 anos fora, né, quase 3 aí, a gente já consegue, acredito que você consiga ver mais ou menos qual é que é o olhar do europeu, principalmente do português, para o que acontece no Brasil hoje, em relação à pandemia. Como é que tem repercutido as ações do Brasil por aí? Fernando, é de perplexidade, né? Toda a imprensa europeia, a imprensa portuguesa, de forma bem específica, pelos vínculos, pelos laços históricos que unem os dois países, vê o Brasil hoje com extrema perplexidade, né? O Brasil está todo dia presente nos jornais portugueses, todo dia o Brasil é notícia e, infelizmente, é má notícia, né? Esse negacionismo oficial, a falta de providência tomadas a tempo. Agora o governo tenta, de uma forma atabalhoada, mudar o discurso, negar o que disse, dar um cavalo de pau aí retórico, mas todos nós sabemos, né, que as autoridades, principalmente em nível federal, foram absolutamente responsáveis, e boa parte, desses milhares de mortos estão nas costas dos incompetentes que no momento de extrema crise, em vez de fazer uma grande campanha de conscientização, semeou a desinformação, desdenhou do uso da máscara, desdenhou, né, da necessidade dos lockdowns, desdenhou da necessidade do isolamento social, da conscientização, desdenhou até das vacinas, né, chamando a vacina de vacina chinesa e coisa desse tipo, né, o que fez com que parte da população, infelizmente, fosse tragada por esse discurso de irresponsabilidade e paga com a própria vida, né, essa irresponsabilidade. Então, o mundo vê o Brasil. Hoje o Brasil é um pária. Para você ter ideia, só para ilustrar isto, Fernando, eu tive maior dificuldade de receber o meu livro aqui, meu novo livro. A editora mandava e as autoridades sanitárias portuguesas não queriam deixar o livro entrar porque vinha do Brasil, e o Brasil é um potencial
foco de contágio, e um simples livro teve dificuldades, os voos estão cancelados entre Brasil e Portugal, né, um monte de brasileiro aqui que não pode voltar para o Brasil, um monte de brasileiros que moram em Portugal que não podem voltar para Portugal, tudo isso fruto dessa tremenda irresponsabilidade, né, de autoridades absolutamente despreparadas, de autoridades absolutamente incompetentes, né, temos pessoas que se dizem especialistas em logística e mandam vacinas de um lugar errado para outro, ou seja, é um festival de competências, e tudo isso está sendo visto pelo mundo. E o Brasil, que sempre foi um país muito admirado pela sua música, pela sua arte, pela sua cultura, pela sua pujança econômica, pelo seu povo, né, hoje é visto de forma absolutamente negativa, né, pelo mundo inteiro. E aqui em Portugal nem se fala, né? É absurda assim, a má imagem que o Brasil tem hoje no estrangeiro. Lira Neto, muito bom falar contigo, a gente agradece a disponibilidade de falar conosco, parabéns mais uma vez pela obra e até a próxima, viu? Porque você tá toda hora produzindo coisa nova e a gente quer trazer essas novidades. Forte abraço. Muito obrigado, Fernando. Abração, viu? Valeu, obrigado. Conversamos então com Lira Neto, escritor, colega, jornalista.